Dader diak maluk harenain televisão Timor Post, hamuntuk vale hohau Imelda Fatima, ia recinto Parlamento Nacional. Hodilori itabot sira ba acompanha de reita cerimônia sessão solene niang, liga ba comemoração lorong consulta popular, lorong tolunulo fulang agosto tinangne, badala ruanulo racing 5. Ia cerimônia ne participa direita o secretário-geral ONU, Senhor Antônio Guterres, o presidente da República José Ramos Horta, nebe horas tan seto mai ia recinto plenária Parlamento Nacional niang. Também acompanha na fating aminia canal YouTube Televisão Timor Post, onde acompanha sessão plenária ne tormata. Turmai hau selor itabot sira ba acompanha diretamente cerimônia solene ne tormata. Sua Excelência, Secretário-Geral das Nações Unidas, continuemos de pé para a entoação o hino nacional da República Democrática de Timor-Leste.
pelos nossos mártires, heróis, por todos aqueles tombados ao longo da luta, para hoje estarmos aqui nesta casa sagrada da nossa democracia. Um minuto de silêncio. Obrigado. Declaro aberta a sessão de plenária para o dia de hoje, relativo à celebração do 25º aniversário do Dia da Consulta Popular, com a presença do Sr. Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, o Sr. Engenheiro António Guterres. Inicio dando a palavra à bancada do CNRT para a declaração política. Faz favor. É também um momento singular para olharmos aquele passado longínquo, cheio de penúrias de valores e de desinteresse quase geral, mas as organizações das Nações Unidas, apesar dos vários interesses internacionais em jogo, soube assumir persistentemente os princípios e valores que sempre nortearam a sua fundação. Divinamente sensibilizado pelos traços históricos registrados, que é muito orgulho, muita emoção que a bancada do CNRT quer saudar o secretário-geral das Nações Unidas e toda a equipa hoje aqui presentes nesta Casa do Povo. O referendo foi um fato da história no nosso povo, na sua marcha pela libertação, como produto irrefutável da determinação e consistência das Nações Unidas em buscar uma solução ao tão arrastado conflito político-militar entre a Indonésia e Portugal e o povo de Timor-Leste. Há 25 anos atrás, a realização e os sucessos na condução do referendo pela ONU contribui para acabar com o conflito e permitir, desta forma, o povo de Timor-Leste reiniciar uma nova etapa da sua vida e trabalhar pela reconciliação, um nobre compromisso da nossa liderança entre todas as partes, como exemplar contributo para uma verdadeira paz na região e no mundo. Hoje, os nossos líderes estão empenhados neste grande processo de reconciliação. Estamos certos que a reconciliação é o basilar instrumento para o entendimento e garantia para a paz. Neste momento de comemoração dos 25 anos de referendo, permita-nos ressaltar a necessidade de relembrarmos todas as pessoas de boa vontade, tanto os funcionários internacionais e locais que trabalharam arduamente na UNAMED, bem como todos os grupos de solidariedade, todos os jornalistas que estiveram presentes em 1999 e vivenciaram o processo de organização e realização do referendo. Não querendo deixar passar esta magna oportunidade, permita-nos também endereçar umas palavras de agradecimento à Interfed e os mais altos dignatários da UNTAED que, apesar de muitas dificuldades, concluíram com o processo de transição à independência nacional. A todos os mais sinceros agradecimentos da bancada do CNRT e em representação do povo de Timor-Leste. Excelência, Senhor Secretário-Geral da ONU, permita-nos, na pessoa de Vossa Excelência, saudar e agradecer todos os secretários-gerais da ONU que, sensibilizados pelas suas mais altas responsabilidades e conscientes das suas obrigações, como líderes da comunidade internacional, têm mantido acesso à luta do povo de Timor-Leste e, finalmente, após 24 anos de uma luta derradeira, conduziram Portugal e a Indonésia a assumir as responsabilidades internacionais em organizar o referendo para que o povo de Timor-Leste pudesse livremente decidir pelo seu futuro. Excelência, amigo engenheiro António Guterres, sendo ainda cidadão português e na altura líder do Partido Socialista Português, que partilhou com emoção e determinação na heroica luta do nosso povo, conjuntamente com outros líderes de Portugal, queira permitir, não minimizando o papel do secretário-geral da ONU, neste momento tão singular, expressar os nossos mais profundos agradecimentos à Vossa Excelência e ao povo português por terem vivido o rosário doloroso da nossa luta de 24 anos. Portugal, apesar de limitações de toda ordem, soube assumir as suas obrigações morais para com as comunidades internacionais e para com o povo português, incluindo o povo português em Timor-Leste, à luz das resoluções da ONU.
Excelência, amigo, secretário-geral da ONU, estando hoje em visita a Timor-Leste como secretário-geral das Nações Unidas, queira então permitir-nos, em nome da bancada do CNRT, fazer lembrar a Vossa Excelência as situações dos povos irmãos, a Sahara Ocidental, a Palestina, entre outros, que ainda estão lutando pelas suas liberdades, pelas suas emancipações, pelos seus direitos à independência como povo e como nação na marcha dos povos civilizados no mundo inteiro. Muito esperamos que Vossa Excelência, como secretário-geral da ONU, tudo fará para aliviar os sofrimentos dos povos e conduzi-los à realização dos direitos mais fundamentais antes do mandato de Nova Excelência. Conduzindo então a ONU a concretizar os direitos mais fundamentais de todos os povos colonizados como contributo para a paz mundial e erguer um mundo mais civilizado e equilibrado. Para terminar, quero aceitar então, como secretário-geral das Nações Unidas, os nossos mais sinceros agradecimentos de estar com o povo de Timor-Leste comemorar os 25 anos do referendo do povo timorense e a vitória dos povos que lutaram pela sua liberdade, que foi uma obra que lhe se empenhou. E que esta história passada e vivida hoje seja um farol para todos os povos ainda em guerra e para endereçar também os nossos sinceros agradecimentos às Nações Unidas, muito especial à Organização Mundial de Comércio pelo seu incondicional apoio a Timor-Leste, que vai em breve declarar como membro permanente. De Vossa Excelência, muito respeitosamente, desejamos sucessos. Bancada do CNRT. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. De seguida, dou a palavra à bancada do PD. Excelência, Sr. Presidente da República. Excelência, Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres. Eminentes personalidades aqui presentes, autoridades do Estado timorense, autoridade eclesiástica da Igreja Católica Timorense, excelências ex-titulares, corpos diplomáticos, convidados de honra, querido povo timorense. É com enorme satisfação que hoje, em nome da bancada parlamentar do Partido Democrático, saudar a presença honrosa de Vossa Excelência aqui nesta Casa Magna do povo timorense para celebrarmos os 25 anos do referendo de 1999. Orgulhamos-nos em celebrar este momento histórico, reconhecendo o papel crucial que a ONU teve no processo da resolução do conflito armado que atravessamos durante os 24 anos da nossa resistência contra o invasor. Também é da nossa alegria agradecer a sua pessoa como Primeiro-Ministro do 13º e 4º Governo Constitucional de Portugal entre os anos de 1995 e 2002. Que através do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Jaime Gama, assumiu esforços incansáveis para sentar na mesa das negociações com a Indonésia, patrocinado pela ONU para resolver a causa timorense, que culminou com o acordo de 5 de maio em Nova Iorque. A ONU exerceu um papel determinante no nosso caso. É dificilmente inegável a tarefa desafiante que o Sr. Ian Martin exerceu no momento crítico como representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a organização da realização do referendo. Excelências, hoje somos um país livre e independente. Sentimos-nos orgulhosos por termos alguns dos nossos heróis que lideraram a nossa luta nas montanhas da pátria ocupada, que também hoje estão presentes conosco aqui. Prestamos reverência ao nosso Mambote Kairal Xanana Guzmán como comandante em chefe das Falentil, ao comandante Taur Matarrua, seu colaborador, ao irmão Francisco Guterres Luoro, guerrilheiro, ao comandante Lerianan Timur e aos tantos outros guerrilheiros ainda vivos. No campo diplomático, orgulhamos pela tenacidade, insistência e persistência diplomacia exercida pelo nosso atual Presidente da República, Dr. José Ramos Horta, a quando vivia na diáspora que sempre dava voz à luta sangrenta do povo timorense.
Saúdo também hoje a juventude patriota timorense das várias organizações da resistência clandestina pela heroicidade, valentia em encarar as atrocidades e os atos barbáricos do inimigo e participaram ativamente na luta pela nossa independência. Fostes grandes heróis e lutadores, pois sem abrigo e sem lugar de esconderijo, de testa nua e erguida, confrontaram as balas do inimigo nas manifestações de Santa Cruz, nas ruas da cidade e do território e até mesmo na cidade capital do ocupante. A todos a nossa gratidão e reverência, e aos heróis tombados, honra e glória na eternidade da Pátria Celestial. Excelência, Senhor Secretário-Geral, Excelência, Senhor Presidente da República, a nossa luta sem o papel da Igreja Católica, possivelmente não estaríamos vivos hoje. Orgulhamos com a Igreja Católica por ter sido nosso vanguarda e defensor no solo pátria, que sempre, com a sua voz profética, defendia o povo contra a barbaridade e torturas do inimigo. Ao clero católico timorense, representado pelos nossos 3 bispos da Diocese de Dili, Baucau e Maliana, e ao bispo emérito Dom Carlos Felipe Ximenes Belo, dirigimos as nossas palavras de profunda gratidão. Excelências, no papado de Sua Santidade Papa João Paulo II, hoje santo, a Santa Sé tem acompanhado de perto o martírio do povo timorense. Agradecemos a diplomacia pontífica do Vaticano, através da Sua Santidade que visitou Timor-Leste em outubro de 1989, abrindo o território ocupado ao conhecimento do mundo internacional. Hoje, muito nos alegramos e orgulhosos. Desejamos receber novamente a visita papal de Sua Santidade Papa Francisco, que brevemente estará em Timor-Leste entre os dias 9 e 11 de setembro. Excelência, Senhor Secretário-Geral, a independência de Timor-Leste foi um caso de sucesso para a história das Nações Unidas. Organização esta que existiu depois do fim da Guerra Fria, onde os países do mundo se reuniram para manifestar os seus compromissos em promover diálogo e a construção da paz nos vários polos do nosso planeta. Porém, ainda nos tempos de hoje, vê-se a continuação da existência da guerra, como a guerra na Ucrânia, no Médio Oriente, e a ameaça do uso de armas nucleares por algumas nações que tendem para com estas situações. E nós, como país recém-nascido, sentimos o sofrimento dos povos. Apelamos para que a ONU continue os seus esforços juntamente com outros países, especialmente os Estados Unidos da América, que também está ativamente a propor cessar fogo na Gaza para terminar a guerra entre Israel e Palestina, e também promover diálogo para terminar a guerra na Ucrânia. Excelências, os nossos 25 anos do referendo que resultou com o içar da bandeira na passagem da meia-noite para 20 de maio de 2002, deu início à nossa própria responsabilidade de viver como nação, garantindo a nossa unidade como timorenses e realizarmos desenvolvimentos para melhorar a vida do povo. A presença da ONU, diretamente por Vossa Excelência, nesta nossa comemoração, é motivo que me inspira a lembrar as palavras do discurso do já falecido Kofi Annan na noite da passagem para o dia 20 de maio de 2002, dia da restauração da independência que aqui cito. Independence is not an end. It is the beginning of self-rule which require compromise, discipline, unity and result. Independência não é o fim, é o início de organizar-se que necessita compromissos, disciplina, unidade e resultados. Ainda temos este trabalho árduo a assumir. Excelências, neste dia em que celebramos o nosso referendo, lembramos o povo de Sahara Ocidental, que também aspira pela sua independência. Através de Vossa Excelência, a bancada do Partido Democrático apresenta a sua solicitação para que a ONU faça também referendo ao povo de Sahara, para que eles tenham a sua voz em decidir o destino do seu país. Que este nosso pedido seja partilhado pelos representantes dos países aqui presentes, que comungam o mesmo princípio de respeito pelos valores de direitos humanos, solidariedade e paz no mundo. Dito e muito obrigado. Muitíssimo obrigado. De seguida, dou a palavra à bancada da Fratelli.
Faz favor. Sendo esta plenária extraordinária dedicada à visita do engenheiro António Guterres, vou dirigir-me diretamente à presença dele. Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Senhor Engenheiro António Guterres, é uma honra imensa recebê-lo neste país da terra de Santa Cruz, neste evento tão significativo. Sua presença aqui reforça o compromisso da comunidade internacional, construir a paz, o desenvolvimento sustentável e a promoção dos direitos humanos, valores que todos nós partilhamos e pelas quais estamos empenhados na sua implementação, longe da discriminação. Hoje, 30 de agosto, é um dia comemorativo, o dia em que o povo maubere se pronunciou sobre os seus intentos, falou sobre os seus objetivos e escolheu o seu destino. Foi neste dia que o povo maubere entoou o hino da sua libertação, hasteando a bandeira da estrela. Foi neste dia que se consumou o suor, sangue e lágrimas deste povo sofredor. Mas antes de despontar deste dia, um momento tão esperado, se faz lembrar todas as vicissitudes, o recordar do clima de angústia imposta a este povo maubere. Hoje se faz lembrar as experiências amargas, a atmosfera do desalento no testemunhar e presenciar da hipocrisia, falsidade dos que reclamam ser os guardiões intransigentes da democracia e dos direitos humanos. Não foi fácil o processo. Para chegarmos no dia do prego e do papel, isto é, referendo. Não foi menos custoso a trajetória para alcançar a meta da liberdade. Foi necessário muito suor, sangue e lágrimas para que este dia fosse possível. Face às vicissitudes supracitadas, quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao secretário-geral da altura, o Sr. Dr. Kofi Annan. Foi o epicentro do desfecho de todos os problemas aqui de Timor. Também não posso perder a oportunidade para agradecer ao chefe da UNAMED, na pessoa do Sr. Ian Martin, aqui presente, e todo o seu componente, a partir do grande amigo Jamset Marker, Samuel Tamrat, Mark Quaterman, David Humbert, Colin Stewart e outros mais, que não posso referi-los todos aqui. São inolvidáveis personagens que não podem ser ignorados na história sagrada de um povo em marcha em busca da sua libertação. Estas personagens foram um manifesto de coragem e abnegação para resguardar as verdadeiras aspirações mais sagradas deste povo. Não foi fácil, como melhor sabem, mas a sabedoria e a vontade deles, apesar das ameaças e boicotes que os adversários do povo maubere teimavam impor, estes profissionais do NOMED souberam lidar com os malogrados. Não posso também ignorar a presença dos jornalistas que todos aqui passaram para entoar as vozes do povo maubere massacrado. Não posso esquecer de proferir uma palavra de gratidão à doutora Ana Gomes, que nos momentos mais angustiantes demonstrou a atitude de uma mãe, irmã, companheira e amiga. Mana Ana Gomes, você é uma heroína de um povo massacrado. Senhor Secretário-Geral, a liderança da Vossa Excelência à frente das Nações Unidas é fundamental para enfrentar os desafios globais da nossa era, desde as humanitárias até as mudanças climáticas, não só os conflitos armados que desestabilizam a sociedade global e os povos em busca da sua liberdade e independência no mundo no seu todo. A Fretilin reconhece o esforço contínuo em promover diálogo, a cooperação internacional e a solidariedade entre as nações. Estamos conscientes da nossa pequenez como nação e povo, estamos convencidos da nossa debilidade e das nossas fraquezas, mas estamos convictos nos nossos princípios e firmeza nos nossos objetivos. A Fretilin está consciente das dificuldades que encara em busca das soluções duradouras. No mínimo, identificar o âmago da essência dos problemas, só assim alcançaremos o entendimento. A vida se desenrola na sua trajetória, em sua gráfica. No entanto, a convicção de cada cidadão pode ser uma energia que forja a vontade e nos norteia aos nossos desideratos. Esperamos sempre o melhor e tentamos enveredar-nos nas sendas da verdade e da justiça. Contudo, não menos frequente que as circunstâncias nos colocam numa encruzilhada em que somos seduzidos a cair-nos
nos preconceitos. Aludimos o passado meramente como referência para melhor vivermos este presente e preparar o futuro, pois estamos convictos que sem o passado não pode haver o presente, e o presente é algo imprescindível para melhor prepararmos o futuro. Aqui reafirmamos o nosso compromisso com os objetivos e os princípios das Nações Unidas. A Fratelia está determinada para contribuir na construção de um mundo mais justo, inclusivo e sustentável, onde cada ser humano tenha oportunidade de viver com dignidade. Excelência, Senhor Secretário-Geral, o Senhor não é estranho nesta terra de Santa Cruz e este povo sofredor. Na governação de Vossa Excelência nas terras lusitanas, enquanto as trevas de sofrimento pairavam neste solo maubere, o seu empenhamento e a sua dedicação rasgaram novos horizontes de esperança e o lusco-frusco de uma manhã de longa data aguardada. A Vossa Excelência foi um obreiro de desaguarde da causa maubere, herói deste povo flagelado e massacrado. A Vossa Excelência é um dos portugueses que ensaiaram as melhores formas de como mitigar o catástrofe que assolava a terra do cheiroso sândalo. Embora nos anos 75 o governo português, pela convicção ou pela conveniência, tenha deixado, para não dizer negligenciado, o correr do suor, sangue e lágrimas no solo maubere, cujo muitos de nós aqui presentes fomos testemunhos das dramas das ocorrências. A luta de Vossa Excelência e do seu governo contornou de uma vez para sempre a situação de decepção ao optimismo face à catástrofe que comprometia o futuro deste Estado minúsculo e deste povo débil, semeando crédito na comunidade internacional para que o 30 de agosto de 1999 tenha lugar. Senhor Engenheiro, sinta-se em casa. Estamos todos ansiosos para ouvir as suas palavras, que certamente nos inspirarão a continuar trabalhando por um futuro melhor para todos nós. Seja muito bem-vindo, Senhor Engenheiro. Tenho dito e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida, dou a palavra à bancada do CUNTO. Muito obrigada, Senhora Presidente, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da ONU, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro do 9º Governo Constitucional, saúde a Presidente do Parlamento Nacional e a todos os meus colegas distintas deputadas e deputados, a todos que estão a acompanhar e sintonizar as minhas palavras dentro desta Casa Magna, as minhas saudações fraternais. Em nome da bancada do Partido Cumane, Caburas Unidade Nacional Timor-Uan, com a sua sigla CUNTO, na minha qualidade de chefe da bancada e deputado, e em nome de todos os militantes do Partido CUNTO, é com grande honra e profundo respeito que lhe damos as boas-vindas a Timor-Leste. A sua presença aqui é um verdadeiro privilégio e um sinal claro do compromisso da Organização das Nações Unidas com o nosso país. Estamos especialmente felizes por recebê-lo neste momento significativo, pois hoje também comemoramos o 25º aniversário da Consulta Popular de 30 de agosto de 1999. Esta data marcante representa um ponto de viragem crucial na nossa história, quando o povo timorense expressou de forma clara e decisiva o seu desejo de independência e a liberdade. Em nome da bancada do Partido CUNTO, gostaria de parabenizar o povo timorense por esta conquista histórica e por todo o esforço e resiliência demonstrados ao longo dos anos. A sua visita reveste-se de um significado muito especial para todos nós, na nossa jornada para a construção de uma nação sólida e próspera. O apoio incondicional da ONU tem sido crucial para enfrentarmos os desafios do desenvolvimento e para a consolidação das nossas instituições democráticas. A sua presença hoje reforça o profundo compromisso da ONU
com o nosso progresso e a estabilidade. Timor-Leste é uma nação jovem, mas com um espírito vibrante e uma determinação firme para avançar e prosperar. Trabalhamos diariamente para fortalecer as nossas instituições, promover a justiça social e melhorar as condições de vida do nosso povo. O nosso objetivo é garantir um futuro mais promissor para as próximas gerações. Neste contexto, acreditamos firmemente que o apoio da ONU e a sua liderança são indispensáveis para atingirmos esses objetivos ambiciosos. A sua trajetória, engenheiro Antônio Guterres, é um exemplo inspirador de dedicação à paz, aos direitos humanos e ao desenvolvimento sustentável. O seu trabalho em prol de um mundo mais justo e equilibrado é admirável e essencial para a construção de um futuro melhor para todos. Estamos confiantes de que a sua visita contribuirá significativamente para fortalecer a colaboração entre Timor-Leste e a ONU e para aprofundar o nosso compromisso com os princípios de paz, desenvolvimento e justiça. Queremos expressar a nossa mais sincera gratidão pelo apoio constante que a ONU tem prestado a Timor-Leste. Esse apoio tem sido fundamental, não só para superar os desafios que enfrentamos, mas também para promover um futuro mais justo e inclusivo para todos os timorenses. A sua presença aqui hoje não só reforça o nosso relacionamento com a ONU, mas também nos encoraja a continuar a nossa missão com renovada energia, determinação e esperança. Desejamos-lhe uma estada frutífera e enriquecedora em Timor-Leste. Que esta visita seja um marco importante na consolidação da nossa parceria e no avanço dos nossos esforços conjuntos para um futuro mais justo e próspero para todos os cidadãos timorenses. Antes de finalizar, em nome da bancada que manda Caburas Unidade Nacional de Timor-Uang, com a sua sigla CUNTO, e de todos os seus militantes, expressamos a nossa profunda gratidão a toda a equipa e a todos aqueles que nos apoiaram ao longo desta jornada. Graças ao vosso esforço incansável, hoje podemos celebrar a liberdade que tanto desejávamos. Em especial, lembramos com carinho e saudade aqueles que já não estão entre nós, mas que lutaram com coragem e determinação pela liberdade de Timor-Leste. Hoje celebramos 25 anos de liberdade e a sua memória continua a inspirar-nos a construir um futuro melhor para o nosso país. Honramos a memória de figuras como Mambot Kairala Sanana Guzmão, primeiro presidente de Timor-Leste e figura central na luta pela independência. Mão Maria Alcatiri, primeiro-ministro de Timor-Leste e figura importante na luta pela independência. Mão Zé Ramos Horta, segundo presidente de Timor-Leste e Nobel da Paz, que desempenhou um papel crucial na diplomacia internacional durante a nossa luta pela independência. Juan Francisco Guterres Luolo, atual presidente de Timor-Leste, que também desempenha um papel importante na luta pela independência, e Montaur Matanrua, que dedicou a sua vida à causa da liberdade de Timor-Leste. Agradecemos imenso o vosso compromisso e dedicação, que foram cruciais para alcançarmos este momento histórico, juntos com a força da nossa união e a memória dos que nos antecederam, podemos construir um futuro próspero para Timor-Leste. Tenho dito e muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida, e por último, dou a palavra à bancada do PLP. Obrigada.
Sua Excelência, Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Excelentíssimo Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres, Presidente do Parlamento Nacional, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, ilustres deputados, distintos convidados, senhoras e senhores, povo amado de Timor-Leste. Hoje reunimos-nos para comemorar uma ocasião histórica para a nossa amada nação. A 30 de agosto de 1999, o povo de Timor-Leste exerceu o seu direito à autodeterminação e escolheu o caminho da independência. Numa consulta livre e democrática organizada pelas Nações Unidas, os timorenses, confiantes nas suas convicções, decidiram corajosamente dar o passo irreversível para a formação de um Estado soberano. Foi uma vitória de um povo, de uma nação, unida em torno de um objetivo comum. Foi a vitória dos timorenses que, da adversidade, conseguiram ver a esperança. De pé, em Timor ou no estrangeiro, mantiveram determinada e viva a chama do sonho de uma nação independente. É uma vitória daqueles que, apesar do sofrimento, nunca desistiram. Daqueles que sempre acreditaram que nenhuma montanha, por mais alta que seja, pode tapar o sol. Gostaria de reiterar com honra que sempre contamos com o apoio internacional, como países irmãos, mesmo quando a palavra Timor era apenas sussurrada, não nos esqueceram. Continuaram a defender-nos e tornaram esta questão cada vez mais importante nas esferas internacionais. Refiro-me, obviamente, a Portugal, que sempre foi parte integrante da nossa história e certamente será do nosso futuro. Ilustres convidados, senhoras e senhores, esta vitória nunca nos poderá ser tirada, mas não podemos esquecer que hoje surgem outros desafios. A consolidação de um Estado democrático é um deles, baseado, acima de tudo, no respeito pela liberdade, pelos direitos civis e políticos, de acordo com as regras da tolerância. Não há vencidos nem vencedores. Há apenas a alternância normal que caracteriza os regimes livres e democráticos. Após uma luta prolongada de 24 anos, a comunidade internacional reconheceu a soberania do nosso Estado, proclamada a 28 de novembro de 1975, e a restauração da independência, a 20 de maio de 2002, foi uma afirmação da nossa identidade, materializada num exercício de soberania com reconhecimento internacional. Os nossos sinceros agradecimentos ao governo português pelo seu apoio inabalável em manter a agenda de Timor-Leste. Durante o seu mandato como primeiro-ministro de Portugal, de 1995 a 2002, o Dr. António Guterres esteve fortemente envolvido no esforço internacional para resolver a crise em Timor-Leste. A sua dedicação e compromisso com a nossa causa foram fundamentais para garantir que as nossas vozes fossem ouvidas. Também valorizamos o envolvimento das Nações Unidas na consolidação do Estado democrático do nosso país. Os esforços da ONU foram fundamentais para nos ajudar a estabelecer uma sociedade estável e democrática. Nesta ocasião especial, estamos profundamente honrados pela presença do Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres. A sua visita a Timor-Leste é um testemunho da amizade e parceria duradoura entre Timor-Leste e as Nações Unidas. No entanto, devemos reconhecer que Timor-Leste enfrenta atualmente desafios significativos, incluindo pobreza, insegurança alimentar, desemprego, educação e um eminente abismo fiscal. Ao enfrentar estas questões, é imperativo que nos inspiremos na mesma unidade e determinação que caracterizaram a nossa histórica consulta popular.
Unidos, podemos superar estes obstáculos e trabalhar para um futuro mais brilhante e próspero para Timor-Leste. Para concluir, aproveitamos esta oportunidade para refletir sobre as nossas conquistas, reconhecer o apoio dos nossos amigos e parceiros e renovar o nosso compromisso de construir um futuro mais brilhante para Timor-Leste. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, senhora deputada. De seguida entrego o protocolo. Convidamos com muito respeito Sua Excelência, Presidente do Parlamento Nacional, Deputada Maria Fernanda Lai, para proferir o seu discurso. Excelentíssimo Senhor Presidente da República de Timor-Leste, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, muito respeitado amigo António Guterres, Excelentíssimo Senhor Bahrein Ghali, Presidente da República Árabe Saharaui, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro Mambot Kairala Xanana Guzmão, caríssimos colegas deputados, Senhor Presidente do Tribunal de Recurso, senhores ex-titulares de órgãos de soberania aqui presentes, representantes dos chefes de Estado, membros do Governo e outros altos dignitários estrangeiros, distintos convidados, senhoras e senhores, todos os amigos do povo Timor-Leste aqui presente. Em nome de todo o nosso povo, dou as nossas calorosas boas-vindas ao nosso grande amigo, secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Há dias que valem uma vida, há dias que ficam gravados para sempre na nossa memória, que mudam o rumo da nossa existência. Hoje, ao celebrarmos o 25º aniversário da Consulta Popular, que abriu o caminho para a independência de Timor-Leste, recordamos um desses dias extraordinários que moldaram não apenas o destino de milhares de vidas, mas também o renascimento de uma nação. Naquele 30 de agosto de 1999, o povo timorense ergueu-se numa só voz. O seu grito de liberdade ouviu-se em cada urna, em cada assembleia de voto. O povo de Timor-Leste ergueu-se e declarou ao mundo: nós escolhemos a liberdade, nós escolhemos a independência. Foi uma prova inegável de coragem, determinação e amor à liberdade. Cada voto naquele dia carrega consigo o peso de décadas de resistência, a esperança de incontáveis vidas e os sacrifícios feitos por todos os que sonharam com esse momento. Há dias que valem uma vida, há dias que valem uma nação. O referendo de 1999 foi, pois, um momento único na história do mundo. Foi a primeira vez que um povo votou pela sua independência, num processo democrático supervisionado pela ONU. E foi aqui, no coração de Timor-Leste, que os timorenses se levantaram para decidir sobre o seu próprio destino. 25 anos passaram desde aquele momento decisivo, um quarto de século durante o qual Timor-Leste emergiu das sombras da opressão para se tornar uma nação soberana, resiliente e decidida e construir o seu próprio futuro. Não foi jornada fácil, ou não? Foi tudo menos fácil. Mas quando é que a liberdade foi um caminho simples? Desculpa. Mas nós resistimos, porque é isso que os timorenses fazem, nós resistimos. Cada ano passado desde então é um testemunho vivo
do poder da autodeterminação e da força inabalável do nosso espírito. Distintos deputados, distintos convidados, senhoras e senhores, há dias que valem uma vida, há dias que valem uma nação. Entre os muitos atos heróicos daquele dia, uma voz elevou-se. Uma mulher cujo nome não conhecemos, mas cujas palavras vivem através do tempo. Após depositar o seu voto, ela disse a um jornalista português que possivelmente deve estar aqui: agora posso morrer em paz, pois deixei uma pátria para os meus filhos. Posso morrer em paz. São palavras de alguém que entende o verdadeiro significado do sacrifício. São palavras de alguém que vê além do horizonte. Ela, como tantos dos nossos heróis, viu um futuro que talvez não tido a oportunidade de viver. Essa mulher não estava apenas a votar, estava a plantar as sementes de uma nação livre e soberana. Muito obrigado. Muito obrigado. Nessa jornada, que também é de todos nós, não esquecemos, tivemos aliados decisivos. Na sua pessoa, o senhor secretário-geral António Guterres, temos a honra de ter conosco um homem que esteve sempre ao nosso lado. Um homem cuja decisão, a causa timorense, transcendeu cargos e fronteiras. O senhor é parte intrínseca da nossa história, parte da nossa luta, parte da nossa vitória. O senhor secretário-geral ajudou a escrevê-lo. Há dias que valem uma vida. Hoje, reafirmamos que aquele dia não valeu apenas uma vida, mas sim a vida de toda uma nação. E enquanto celebramos o passado e honramos aqueles que nos apoiaram, devemos olhar para o futuro. Os desafios que enfrentamos hoje são diferentes, mas também importantes. A pobreza ainda aflige muitos dos nossos cidadãos. Muito obrigada. Ainda há falta de oportunidades e empregos para os nossos jovens. Continuamos a ter desafios na educação académica e profissional. Desafios no acesso universal a cuidados de saúde. O papel das mulheres na sociedade necessita ainda de fazer caminho. Continuamos a importar produtos que devíamos nós produzir. As alterações climáticas batem à nossa porta. Estes são os desafios do nosso tempo e, tal como nós levantamos contra a opressão há 25 anos, devemos levantar-nos contra essas ameaças hoje. Porque a verdadeira medida da nossa independência não é apenas a ausência de domínio estrangeiro, é a presença da oportunidade para cada criança timorense, é a garantia da justiça para cada cidadão, é a promessa de um futuro sustentável para as gerações vindouras. Este é o trabalho que temos pela frente. E eu sei que não será fácil. Haverá momentos de dúvida, momentos de dificuldade. Mas lembrem-se sempre, nós somos o povo que conquistou a independência contra todas as probabilidades. Nós somos timorenses. Então, enquanto celebramos o nosso passado, vamos renovar o nosso compromisso com o futuro.
Vamos construir um Timor-Leste que não seja apenas livre, mas próspero, não apenas independente, mas influente. Um farol de esperança para o nosso povo, um farol de esperança para o mundo. Porque esta é a promessa da nossa independência, esta é a promessa que devemos cumprir. E eu peço-vos, não esqueçam a dor do passado, não esqueçam a luta pela liberdade, mas também não esqueçam a força e a coragem que nos levaram a conquistar essa liberdade, porque essa força e coragem é aquela que necessitamos para construir o nosso futuro. Distintos deputados, distintos convidados, senhoras e senhores, não há dias que valem uma vida, há dias que valem uma nação. No dia 30 de agosto de 1999 foi um desses dias, um dia que não apenas valeu uma vida, mas deu vida a uma nação inteira. Um dia que se tornou base sobre a qual gerações de timorenses têm construído os seus sonhos e aspirações. Agora, mais do que nunca, é hora de celebrarmos não apenas a nossa libertação, mas o nosso futuro. Pois o povo de Timor-Leste, com a sua coragem e determinação, mostrou ao mundo que mesmo perante a adversidade, a esperança e a liberdade podem triunfar. E assim, enquanto contemplamos os 25 anos de consulta popular que nos conduziu à independência, lembremos-nos, o futuro não está à nossa frente, mas sim dentro de nós. Por fim, Senhor Secretário-Geral, há 25 anos, um abraço ao povo timorense. Permita-me agora retribuí-lo, não ao Senhor Secretário-Geral António Guterres, não ao então Primeiro-Ministro António Guterres, permita-me dar-lhe um abraço ao homem que esteve no momento certo na história e soube honrá-lo. Muitíssimo obrigado. E antes de irmos para a próxima parte, hoje de manhã, antes dessa sessão plenária, os representantes do povo, com gratidão, aprovamos uma resolução atribuindo a nacionalidade a António Guterres pelos seus altos e relevantes serviços prestados ao país. Seguidamente teremos um curto vídeo de surpresa. Permita-se o secretário-geral dar-lhe um abraço em nome do povo. Muitos timorenses que deram o melhor das suas vidas para que este dia fosse possível. E é a esses timorenses que quero enviar o abraço comovido do governo português e o meu próprio. Este é o momento de homenagear o extraordinário civismo do povo de Timor-Leste, que apesar de tudo o que aconteceu, de todas as violências, de todas as intimidações, soube erguer-se como um só e soube acorrer de forma maciça às urnas com um civismo extraordinário e com uma maturidade política que não podemos deixar de sublinhar com o maior apreço. É também devido a uma palavra de homenagem à resistência timorense, que durante décadas lutou pela liberdade do seu povo, e ao seu líder, Xanana Gusmão, com quem há pouco pude trocar palavras profundamente emocionadas. Homenagem também à Igreja de Timor-Leste, aos seus bispos, ao seu clero, aos seus fiéis, Igreja que, no fundo, soube representar sempre a identidade nacional do povo. Este é também um momento de agradecimentos. De agradecimentos, em primeiro lugar, às Nações Unidas, ao seu secretário-geral, ao embaixador Marca, a Ian Martin, e a todos aqueles que, trabalhando com enorme dedicação, com enorme zelo, sem nunca desistir, apesar de todas as dificuldades, tornaram possível a realização deste referendo.
Vamos agora, convidamos com muito respeito Sua Excelência, Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro Antônio Guterres, para dirigir uma mensagem ao Parlamento Nacional. Senhor Presidente da República, Senhora Presidente do Parlamento Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores representantes da comunidade internacional, Senhoras e Senhores Ministros e Deputados, Senhoras e Senhores Embaixadores e membros do Corpo Diplomático, Excelências, não sei como agradecer a distinção que acaba de ser anunciada. A única coisa que posso dizer é que a partir de agora há um Secretário-Geral das Nações Unidas que é simultaneamente português e timorense, e que é com enorme orgulho que assumo esta nacionalidade de um povo heroico e que tudo farei para que, ao concluir as minhas funções, os timorenses se possam orgulhar do que este seu cidadão possa ter feito. Muitíssimo obrigado. É um privilégio e uma enorme satisfação estar de volta ao vosso belo país. Gostaria de agradecer ao Governo e ao povo de Timor-Leste pela maravilhosa hospitalidade com que me receberam. O carinho com que sempre sou recebido em Timor-Leste é recíproco e faz de cada visita uma ocasião inesquecível. Agradeço ainda à Senhora Presidente do Parlamento Nacional a honra que me concede de poder dirigir-me hoje ao povo timorense através de vós, dos seus legítimos representantes eleitos. E não escondo a especial honra que sinto ao fazê-lo no momento em que o Parlamento Nacional, e pela primeira vez, é presidido por uma mulher. Senhora Presidente, felicito-a por este facto, que interpreto como um sinal de reforço do Estatuto da Mulher e dos direitos da mulher, que só posso incentivar. Excelências, jamais esquecerei a noite de 29 de agosto, há precisamente 25 anos. Estava em Lisboa, tão entusiasmado com as notícias da consulta popular, que não dormi nessa noite. Há uma diferença de horas significativa, como sabem, entre Dili e Lisboa. Estava constantemente ao telefone, a acompanhar o desenrolar da votação e a tomar conhecimento da multidão que se deslocava das montanhas até Dili para votar. E não posso esquecer a voz emocionada de Anne Martin, cuja coragem e determinação foram decisivas nesse momento e com o qual tantas vezes falei nessa noite de Lisboa, dia de Timor-Leste. E soube então que o povo timorense estava totalmente mobilizado em defesa da sua autodeterminação. Mais de 98% do eleitorado compareceu para votar nesse dia. O povo timorense falou e a sua voz foi clara: independência. No entanto,
A alegria que senti naquela noite rapidamente se transformou em horror durante as semanas angustiantes que se seguiram, com os relatos que me chegavam e as imagens de violência nas ruas, estampadas nos jornais e nos ecrãs televisivos. Antes de conduzirmos para o sítio do coquetel, gostaria de solicitar a Vossa Excelência, o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, para cumprimentar os nossos deputados e tirar uma fotografia com os deputados desta legislatura. Muitíssimo obrigado. Fim da cerimônia, convidamos a todos para um coquetel. Agradecemos a presença de todos. Muito obrigada. Dia idenema sessão cerimônia solene baloron o reunião e a plenária Parlamento Nacional. Tirazenda nebe iha depois de remata cerimônia solene se continua queda celebração loron consulta popular e a salão Infordepe, salão ex unamet balideniang. No ia tuku tolo se ia marcha saudável. Partida Husi Ponte Bezi Habibi, to'o rotunda Taibesi Halilarang, e inclui to'o iha Presidência República ni Oing. No tuku 5 loraik se ia início celebração oficial e estádio municipal dele. Tamade maluk sira que tahaluha acompanha na fating a minha atividade Oing lorong niang, lihusi canal YouTube televisão Timor Post niang. Tobanedet maluk karenain sira, hau Imelda Fatima, no haune belong operador kamera Matias da Costa. Se hases ang husi tabot sira. Adeus.